Senhores telespectadores, este programa de hoje é muito diferente de todos os que eu tenho feito até agora. É sobre uma pequeníssima instituição, mas uma instituição que, da minha parte, merece um entusiástico aplauso. Imaginem esta história, pensem nisto. Sabem todos o que é uma escola primária. Escola primária, os professores, enfim, trabalham ali para ensinar o beabá às crianças. Ora bem, aconteceu que aqui nos Marrazes, os Marrazes são um bairro junto de Leiria. No meu tempo era uma aldeia separada, eu até vivi aqui há algum tempo, vivi ali na Casa das Palmeiras, ainda hoje existe, mas era muito separado de Leiria. Hoje praticamente os Marrazes faz parte de Leiria. Pois bem, os professores da escola primária dos Marrazes, ali por 1990, não sei, 91, 92, 93, eles também não sabem dizer ao certo, receberam instruções do Ministério para realizar um projeto. Quer dizer, a escola, além de ensinar os garotos a ler, escrever e contar, devia realizar qualquer coisa fora das quatro paredes da escola. Não sei quem foi o ministro, louvo inteiramente a ideia. Estou a olhar agora para a lista dos ministros, não sei se isto seria o Roberto Carneiro, não seria, bem, não posso dizer ao certo. Agora, tenho que felicitar o membro do governo que tomou esta ideia. As escolas deviam levar os seus alunos a fazer. Os alunos não se limitam a ser uns sacos de aprender, ouvirem o que lhes dizem, ir enchendo. Não. Têm que fazer qualquer coisa. E então, eu sei que num ano dedicaram-se a fazer as comemorações da descoberta do Brasil, mas num outro ano fazem esta coisa que eu acho notável. É a história da escola em Portugal. Para isso, reúnem carteiras, materiais, mapas, livros, livraria, elementos, tudo que havia por aí disperso, e fazem um pequeno museu. O museu do que era a escola, olhem, a escola do tempo em que eu lá andei. Essa ideia teve realmente a adesão de muita gente, mas tudo isso custa dinheiro. Só que os professores fizeram isso sem dinheiro. Fizeram isso em horas a mais que ninguém lhes pagou. Fizeram, depois aqui nos Marrazes, a Junta de Freguesia achou muito bem, entusiasmou-os, e é a pequena Junta da Freguesia dos Marrazes que, apoiando os professores da sua escola primária, cria esta coisa extraordinária. O Museu Escolar de Marrazes. Eu estou a apontar aqui para o letreiro e estou a chamar a atenção para isto. É um letreiro pobre, é um letreiro bem, isto não está bem, estamos aqui. Museu, 5 letras, tem 2 azulejos. Aqui escolar, que tem 7, só tem 1. Bom, isto, é claro, é uma oferta, foi uma oferta, porque este museu foi feito de ofertas. E agora estou aqui a fazer um desafio. Neste distrito de Leiria, terra de azulejos, terra de ceramistas, a terra da Louça das Caldas, quem é que oferece um grande letreiro a dizer Museu Escolar dos Marrazes, aqui para substituir este, que deve ficar no museu, porque este é o primeiro que se fez. Bom, mas é tão pobrezinho, que bem merece uma substituição urgente. Aqui, na terra da cerâmica, é justo pôr aqui um grande painel de cerâmica a dizer: este é o Museu das Escolas. Eu andei nessas escolas que aqui se recordam e vou entrar lá dentro para lhes falar nas recordações, bom, e falar muito mais do que isso, falar
em toda a história da escola desde o princípio do mundo. A primeira recordação que aqui me comove é esta. João de Deus, cartilha maternal, primeira parte. E, estive a ver, é uma edição de 1927. Ora, em 1927 eu já tinha 8 anos, portanto não foi bem por esta edição que eu aprendi a ler, mas foi por outra que era exatamente igual a esta. Eu lembro-me perfeitamente, ao colo da minha mãe, e acho que muitos dos meus queridos telespectadores terão tido essa mesma experiência. Minha mãe apontava A, diz lá, A, E, I, O, U. E a primeira frase que eu disse, lida por um livro, foi esta: ai, ui, eu ia. Quantas vezes eu me tenho lembrado disto? Ai, ui, eu ia. Para onde é que eu ia? Eu recordo-me que o primeiro texto literário que eu aprendi foi este: ó Pedro, que é do livro da capa verde que te deu o avô. Já o dei ao Jorge, a guardar. Vai lá pedi-lo. Para quê? Para a tia Carlota ver a gravura do caçador. Ouve cá. Eu sou até aqui ao livro do caçador, é que consegui ler. Esta parte do ouve cá já não sabia. Eu aprendi isto quando tinha 6 anos, portanto, em 1925, e a gente recorda-se sempre disto com muita saudade. Bom, este método João de Deus é uma das, não é agora por ser de João de Deus, ele é nos meados do século, 1960, que vem com esta ideia de fazer uma coisa silábica, sílaba a sílaba. Cada sílaba está escrita num tom diferente. E as pessoas aprendem as sílabas, juntam as sílabas, fazem as palavras. Bom, era um processo. A verdade é que muitas centenas de milhares de portugueses foi por aqui que aprenderam a ler. Depois disseram que isto não estava bem, era preciso um método mais global. O livro da primeira classe era este, é claro, mas é curioso que este livro, isto já é uma segunda edição. Reparem, ainda começa A, embora tenha atrás umas águias. E, tem uma égua. I, tem uma igreja. O, tem ovos. U, tem uvas. Bom, e agora tem aqui I, O, E, A, U, para os alunos distinguirem. Bom, é claro, este método globalístico, lia sílaba a sílaba, foi muito discutido se era o melhor, se era o pior. Isto funcionou durante anos, mas não sei se era o melhor, se era o pior. Recordo-me que o meu filho mais novo, mais velho, o meu filho José, foi também a mãe que o me ensinou a ler, exatamente como foi a minha mãe que me ensinou a mim. E como aqui está a cartilha maternal, eram as mães que ensinavam os filhos, porque praticamente nessa altura não havia escolas. Havia meia dúzia de escolas. Eram as mães que ao colo ensinavam os seus filhos. Bom, e a minha mulher estava a ensinar o meu filho José e mostrou-lhe lá um boneco qualquer que ele devia dizer com as sílabas todas. Não sei o que era, mas acho que era um baú, coisa assim. Mas ele, a fingir que sabia ler, disse para a mãe: saco de batatas.
Claro, não era nada um saco de batatas, mas isto são os perigos do método globalístico. De qualquer maneira, depois saiu um livro da segunda classe, os textos eram todos o batizado, a alegria na casa, a casa nova, um segredo, a alegria do saber, as serras, e depois havia questionários. Bom, o da terceira classe, que já tem, enfim, as estações do ano, o lugar de agosto, o infante do Henrique, os passarinhos. Eu sabia de cor esta poesia, os passarinhos tão engraçados, fazem os ninhos com 1000 cuidados, são para os filhinhos que estão para ter, que os passarinhos os vão fazer. Nos bicos trazem coisas pequenas e os ninhos fazem de musgo e penas. Depois lá têm os seus meninos, tão pequeninos ao pé da mãe, bom, etc. Eu recordo-me de que já quando era professor do liceu, havia lá no liceu uma enorme árvore com ramos muito fortes, muito compridos. Os versos do poema são 24, eu tinha 24 alunos. Bom, pedi a cada aluno que subisse à árvore, se sentasse num galho e o número 1 dissesse o primeiro verso. O número 1 lá disse, chilreando a sua voz de garotinho de 10 anos, os passarinhos tão engraçados, do outro lado da árvore veio a voz de outro garoto, fazem os ninhos com 1000 cuidados, e assim se ressoou o poema inteiro e toda a árvore foi a voz dos passarinhos. Eu tinha-me esquecido completamente dessa aula e foi um antigo aluno meu desse tempo, o Dr. Silveira Ramos, que foi muitos anos funcionário da televisão em Lisboa. Foi o Dr. Silveira Ramos quem me contou que ele era um dos garotos que estava lá empolgado numa árvore a dizer, não sei qual destes versos, naturalmente, nunca se faça mal a um ninho, a linda graça de um passarinho, qualquer destes versos foi o que ele disse. A verdade é que estes livros ficaram na memória de muita gente. É claro que desde o tempo em que eu era estudante do ensino primário até hoje, muitas coisas mudaram nas escolas primárias. Muitas eu não estou ao corrente bem da situação, não posso dizê-las todas, mas para mim a mais visível é esta. A carteira em que eu me sentava era, até talvez fosse esta. Era assim, a gente sentava-se aqui, isto era inclinado, tinha aqui um tinteirinho de tinta, uma caneta, para a gente fazer a cópia e o ditado. Bom, e agora, isto progressivamente, desde o 25 de abril para cá, já não é assim como esta. É um tampo horizontal, coberto de plástico e tem uma cadeirinha. E eu estou a falar nisto porque me parece que isto é muito importante. Não tem importância nenhuma se a cadeira é assim ou se a cadeira é assado. O que é importante é que isto representa que se mantém a velha escola em que, além, em frente, está o senhor professor. O senhor professor, que sabe tudo, ele está sentado numa cadeira num estrado, mais alto que nós, ele diz e a gente aprende. Isto é um ensino em que nós assimilamos o que está mais alto que nós e ele nos diz. É o ensino do passado. O que é importante na escola não é ensinar, é aprender. As pessoas têm que se convencer disso. E a gente só aprende o que descobre. É a atividade do aluno, é o que ele inventa, o que ele faz, o que ele é capaz de sugerir, de representar, de teatralizar, de conceber, de fabricar. Isso é que é a escola. Na escola de hoje, o professor tem, sobretudo, um papel de silêncio. Tem que encorajar os rapazes, os seus alunos, a fazer, a construir, a descobrir caminhos, porque
ensinar o que já se sabe, reparem, é ensinar o passado. Naturalmente um professor, por mais competente que seja, ele só sabe o passado. E aquele menino que está diante dele não está ali por causa do passado. Está ali para viver o seu futuro. O seu futuro. E esse futuro é ele quem tem que o descobrir. Nenhum de nós sabe como vai ser o futuro. Recordo-me que aqui há uns 50 anos, mais ou menos, um grupo de professores do ensino técnico elaborou uns programas escolares que eram exatamente isso. Era o aluno que fazia, o aluno que inventava, o professor limitava-se a dirigir, a manter uma certa coordenação, os rapazes trabalhavam. Bom, é dessa espantosa geração de professores que vem, por exemplo, o Sebastião da Gama. Hoje as pessoas leem o diário do Sebastião da Gama e dizem: "Eia, que maravilha, mas como este homem conseguia fazer maravilhas com os garotos?" Não era só ele, era toda aquela geração de professores. Devo dizer, os programas do ensino técnico, obra realmente de uma elite de professores extraordinariamente talentosos, nunca conseguiu passar para os liceus. No liceu manteve sempre aquela hierarquia histórica. Além, na cadeira de cima do estrado, estava o senhor professor que dizia: "Isto era assim, assim, assim." Depois o aluno fazia a sua prova, bum, 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 e se ele dizia como o senhor dizia que era, estava bem. Se ele dizia diferente, estava mal. Eu devo dizer que este tipo de ensino, de ouvir e reproduzir, é um ensino que esteriliza a inteligência. O ensino do futuro tem que ser precisamente ao contrário. Tem que ser a escola ativa, a escola fábrica, a escola oficina, a escola ateliê, a escola hangar, a escola rampa de partida, a escola em que o jovem é colocado perante situações que ele próprio tem que resolver. Eu guardo em minha casa os trabalhos feitos pelos meus alunos, uma parte deles, a grande maioria, uma biblioteca enorme, oferecia ao estabelecimento onde eles os escreveram. É uma biblioteca, estão na biblioteca do antigo Liceu Passos Manuel. O papel do aluno não era ler livros, era fazê-los. Não era ler peças, era representá-las, inventá-las com base nos textos. Os próprios temas eram eles que os sugeriam. A botânica, eram eles que semeavam as plantas. A história, eram eles que traziam os documentos e me perguntavam: "Esta pedra, professor, esta pedra, vamos lá discutir esta pedra." É esse ensino ativo, de descoberta, que pode fazer os homens que amanhã são capazes de rasgar para todos nós um futuro criador, diferente, o futuro que eles merecem. Mas eu tinha dito que a história da escola primária vem de muito longe. A escola é muito antiga no mundo, mas é curioso que, se estivermos a pensar no conjunto da evolução humana, é até relativamente moderna, porque a humanidade, assim como nós a entendemos, quer dizer, pessoas que distinguem o bem do mal, o ontem do amanhã, essa humanidade na Europa pode ter uns 30 mil anos. Bom, e eles viveram sem escrita até ao tempo dos sumérios. Quem introduz a escrita na Europa são os sumérios. Isso há cerca de 6 mil anos. Mas isso veio alterar completamente a civilização. Completamente. Reparem que realmente o homem é dotado de certos sentidos naturais. Os sentidos é ver, ouvir e falar. Os sentidos artificiais são ler, escrever e contar. É um outro homem que aparece agora, desde que há o saber ler. Bom, e isso desenvolve rapidamente a cultura por uma razão. É porque é possível transmitir à geração que vem a seguir à nossa aquilo que nós próprios já sabíamos.
Cada um de nós pode saber muito pouco, mas essa acumulação, geração após geração, acaba por criar uma grande cultura. Bom, e isso explica que realmente na antiguidade há culturas extraordinárias, como para nós é matriz da nossa cultura, a cultura grega. Os grandes pensadores que ainda hoje estão na base daquilo que nós pensamos são o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, os principais autores de teatro, o Aristófanes, o Sófocles, são gregos. Bom, e a literatura romana, latina, atingiu realmente extraordinários níveis que pode-se dizer que não foram ultrapassados. É claro que tudo isso foi, na Europa, de certo modo, derrubado com as invasões dos bárbaros, invasões de grupos que não sabiam ler, vindas do interior da Europa ou do Norte. As invasões bárbaras destroem no século IV, V e ainda VI, destroem a civilização romana, põem tudo em chamas, e nessa altura a cultura refugia-se realmente nos conventos e nas igrejas. A cultura medieval, até ao século XII, digamos, a cultura desde o século VI ao século XII, pertence à igreja. Porquê? Porque é preciso saber latim, é preciso ler os livros sagrados, e há outros problemas. É que, entretanto, encontraram os livros da filosofia antiga, o que dizia, por exemplo, o Aristóteles, que era o mestre. Quando se diz o mestre, o magister, é o Aristóteles. Ainda hoje a frase magister dixit é do Aristóteles que se trata, porque esse argumento, na Idade Média, magister dixit, quer dizer, houve alguém que o disse, era muito importante, muito importante. Bom, ora bem, os teólogos tratavam de tentar conciliar o que tinha dito o magister, Aristóteles, com o que dizia a revelação cristã. E isso dá séculos de filosofia fecunda, importante. É com as cruzadas que o saber ler, não são agora já só os clérigos que precisam, até às cruzadas, a um nobre até ficava mal saber ler. É certo que, por exemplo, Carlos Magno, enfim, desenvolveu muito a cultura, mas, de um modo geral, o nobre não lia. Isso era questão com os burgueses. A partir do século XII, as universidades começam a dar a gente que não é da igreja, ou que é ou que não é. Quer dizer, as universidades medievais, elas em si mesmas são todas de origem eclesiástica, mas as pessoas que as frequentam é que podem não ser e podem fazer a sua formatura, enfim, em matéria religiosa ou noutras matérias. E começa, no século XII, a haver realmente já uma classe, sobretudo os burgueses. Os burgueses sabem ler, sabem escrever, sabem pensar, e isso vem a provocar outra grande transformação. No século XV e XVI é, como sabem, o Renascimento e a Reforma. Mas é curioso isto, desde o século XII, as universidades, até ao século XVIII, há só um tipo de ensino, é o ensino das universidades. As pessoas aprendem uns rudimentos, aprendem a ler, necessariamente, a ler e a escrever, para poder entrar na universidade, e é esse primeiro ensino, esse ensino de base, esse ensino inicial, para poder depois, na universidade, seguir as lições dos lentes, é esse ensino que se considera o ensino primário. E há esses dois tipos de ensino, esse das primeiras letras e depois os estudos superiores. O século XIX vem inventar um terceiro grau de ensino, que é o secundário. O ensino secundário destina-se essencialmente a fazer o cidadão consciente dos seus direitos, dos seus deveres, capaz de fazer os seus negócios, sabe ler, sabe escrever, sabe contar, e as primeiras leis liberais até dizem isto,
é que se não souber, não vota. Só ao cidadão, o cidadão eleitor, até durante muito tempo em Portugal, exigia-se a certidão do exame de instrução primária. Tudo isso é uma evolução que continua. Hoje a escola está em mudança. Mudança para onde? Para quê? Bom, eu fiquei feliz por vir aqui a este museu instituído por professores do ensino primário, mantido por professores do ensino primário, que têm a perfeita consciência da importância que tem a mudança e quiseram recolher aqui piedosamente as lembranças do ensino desde quando eles se lembram. Estão aí as cartilhas, estão as cartilhas do Castilho, do João de Deus, até instrumentos que ficaram célebres, como a menina dos 5 olhos, a palmatória com que os professores se serviam. Tudo isso está aqui piedosamente resguardado. Exatamente porque a escola, a nossa escola, aguarda uma mudança. Mudança para quê? Mudança para onde? Bom, eu julgo que estamos a esse respeito todos de acordo, todos de acordo. É preciso fazer de todas as pessoas, pessoas mais valiosas, mais capazes de se realizarem, mais capazes de ganhar honestamente, mas dignamente, o pão de cada dia, e capazes de serem mais amigos, mais irmãos, capazes de exterminarem na face do mundo o cancro da guerra. Esse é o sentido do progresso e esse é o rumo necessário da escola. Eu estou a dizer-lhes, naturalmente, o que penso e compreendo perfeitamente que se possa pensar de outra maneira. Bom, mas os senhores telespectadores compreenderão também que eu não posso dizer senão aquilo que penso, aquilo de que estou convencido.